Quanto tempo você passou orando a Deus ontem? Quanto tempo você passou orando a Deus na semana passada? Será que essa soma desses dias chegaria a 1 hora pelo menos? Ou você acha que chegaria a poucos minutos? É sobre isso que nós vamos estudar nesse dia. Então fica comigo até o final do vídeo que vai ser muito legal para você aprofundar o seu conhecimento espiritual. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a nossa lição. Esse tema de hoje é um tema muito profundo e que faz muito parte da jornada cristã, então é importante que você entenda esse conteúdo com clareza, ok? Então, para você entender mais, já pega aí a sua Bíblia, também uma caneta, para que você possa anotar o que a gente vai falar aqui. O tema dessa semana é vida de oração. E aí, você tem uma vida de oração com Deus? Você tem uma vida que você possa falar para os outros que faz sentido na sua vida a oração? Então, olha só, para você ter um pouquinho a mais, para você ter um bônus a mais nesse dia, eu vou recomendar a leitura desse livro aqui, que é o Ouse Pedir Mais. Esse livro é fantástico, vai trazer várias e várias histórias do poder de Deus nos nossos dias. Eu tenho certeza que Deus tem operado na sua vida, mas talvez você não tenha reconhecido isso. Então providencie esse livro, ele é muito especial, vai te ajudar muito na sua caminhada cristã, e se você já está lendo ele, ou se você já leu, comenta aqui embaixo que vai ser muito legal de ouvir e ler o que você tem a me dizer, ok? Então vamos lá para a nossa tirinha. Olha só, essa tirinha aqui ela é bem interessante, porque a nossa oração nos conecta ao céu, mas não é nós que vamos até Deus, é Deus que vem até nós, Ele nos conecta, e isso é muito interessante porque às vezes nós queremos falar com talvez o prefeito da cidade ou o governador da cidade e não tem como, a agenda é muito cheia, você talvez consiga falar com ele só daqui a algumas semanas ou alguns meses, mas Deus ele está a todo momento para nos ouvir. E isso é muito interessante e o salmista vai falar muito sobre isso. Olha só, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Será que qualquer autoridade terrestre teria o tempo que Deus tem para você? Isso é muito importante da gente pensar. Será que a gente dá o valor real para isso? Ou a gente simplesmente trata como uma certa leviandade, né? E diz assim, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. E aí, é seu compromisso invocar Deus por toda a sua vida? É importante que a gente reflita, não só leia esses textos. A lição vai trazer para nós o seguinte termo, será que se um casal ele passa muito tempo sem se falar, isso vai melhorar ou piorar a situação deles? E com relação às amizades também, se você ficar distante, se você não falar muito com essa pessoa, vai esfriar ou vai melhorar o relacionamento? É exatamente isso, vai esfriar, né? Então, quanto mais tempo você passa longe da pessoa, mais aquela pessoa vai perdendo o significado na sua vida. E com Deus não é diferente. Por isso que a gente precisa ter uma vida de constante comunhão com Deus. Aqui vai dizer o seguinte, a oração é parte essencial de um relacionamento íntimo com Deus, e ela é uma parte vital também na vida cristã. Precisamos e podemos fortalecer. Então, se você vai passando um tempo longe de Deus, a tendência é essa, que você fique mais frio a cada vez. Diz assim, ó, se não orarmos com frequência e constância, cedo ou tarde nos afastaremos do Senhor. E isso é o que a gente não quer para a nossa vida, por isso que a gente precisa ir até Deus. Nos estudos anteriores, nós vimos que as maiores armas do cristão é o estudo da Bíblia e a oração. No estudo passado nós estudamos então sobre a Bíblia, como estudar a Bíblia. Se você não assistiu esse vídeo, vai estar aqui no card para você poder acessar ele, que está incrível. E essa semana nós vamos falar única e exclusivamente sobre oração. Então é importante que você preste muita atenção e fique comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito. A nossa vida de oração não afeta só nós, mas afeta as pessoas que estão ao nosso redor. Então, bem exemplificado nessa imagem que temos aqui. Então, as pessoas, ou nós, quando oramos, vamos santificando as pessoas ao nosso redor, principalmente por quem nós oramos. Então, assim, a pessoa, por ela mesma, ela não dá liberdade para o Espírito Santo agir na vida dela. Mas se você orar por ela, você dá legalidade a Deus para poder atuar na vida dela. Olha só que legal. Então, a gente pode participar do plano da salvação. E aqui diz assim, que na Bíblia nós vamos encontrar várias e várias pessoas, homens e mulheres, que eram pessoas muito fervorosas na oração. E essa semana, então, a gente vai ver que isso é o tema central de um relacionamento sólido com Deus. E a gente vai ver algumas dessas histórias. A primeira delas que nós vamos ver tem por título
a fidelidade de Daniel. E aí, você lembra de Daniel? Lembra da história de Daniel? A Bíblia vai trazer a história dele de uma forma muito interessante porque você nota claramente que ele foi uma pessoa temente a Deus. E você vai ver também que ele orava 3 vezes por dia. Só que isso não aconteceu quando ele já era adulto, quando ele já era mais maduro ou tinha seus 30, 35 anos. Não, muito pelo contrário. Isso aconteceu lá na adolescência. Talvez até aqui a gente pode ir um pouco além, em casa, né, quando ele tinha ali o relacionamento com o pai e a mãe, porque a gente vê que o fruto dos pais dele, que com certeza passaram muito tempo com ele estudando a Torá, trazendo para ele as verdades bíblicas, isso foi essencial para a vida dele, porque quando ele foi afastado dos pais e foi para a Babilônia, olha só o que ele escolheu fazer aqui. Isso está lá em Daniel 1:8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aqui a gente tem que entender que Daniel era um adolescente nessa época, e aqui ele estava na maior corte do mundo, na maior nação, na nação mais poderosa, e mesmo assim ele se decidiu, então, se colocar ao lado de Deus. Você teria essa força, essa convicção? E é interessante que ele não estava sozinho nessa. Olha só os amigos dele. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, nitidamente, ele era uma pessoa de oração, ele contagiava as pessoas ao redor dele. Ele era uma pessoa muito influente. Por quê? Porque ele tinha, então, essa comunhão com Deus. E diz assim, esse é o retrato de alguém que mantinha uma forte e permanente ligação com Deus. E é interessante que no capítulo 2 de Daniel, vem ali um decreto de morte, porque os sábios da Babilônia não conseguem entender ou falar para o rei Nabucodonosor qual que é o sonho que ele teve. E aí então sai esse decreto de morte. E será que Daniel se assusta? Será que Daniel tem medo nesse momento? Não. Ele vai para o quarto orar com seus amigos, para justamente Deus dar a visão para ele e ele poder interpretar esse sonho. Então a gente vê que diante das circunstâncias adversas que Daniel passou, ele sempre teve mais oração. Não era porque ele tinha um maior problema agora que ele ia parar de orar, ou orar menos. Não, quanto mais problema, mais oração. E isso a gente tem que trazer para os nossos dias. Você tem problema? Eu tenho certeza que você tem problema. Mas você pode, assim como Daniel, então colocar tudo isso nas mãos de Deus e descansar, porque é Ele que está fazendo a obra. E é interessante que mais para frente, o relato do livro vai dizer o seguinte: então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Isso daqui nós temos que entender que é um cenário onde Nabucodonosor já tinha saído do mapa. Era o próximo reino, e mesmo com outros reinos, mesmo assim, Daniel se destacava. Por quê? Porque viam nele um espírito que não era humano, era um espírito de Deus, um espírito que trazia aquela paz à companhia dele. E o verso 4 do capítulo 6 vai dizer o seguinte: ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Olha só que vida que Daniel levava. Então a gente tem que entender claramente que diante das dificuldades Daniel orava. E é interessante, aqui sendo um pouco redundante, mas preciso falar novamente, que mesmo com a ameaça à própria vida, manteve-se coerente e perseverante. Então você lembra do decreto de morte que sem querer Dario colocou? Né? E aí aquelas pessoas ao redor do rei falaram: ó rei, você lembra do decreto que você mandou? Tem um cara aí que não está fazendo o que o senhor mandou. E aí, infelizmente, então, Daniel é jogado na cova dos leões, para o desespero de Dario. Mas Dario fala assim: puxa, pede para o teu Deus que te salve. E é interessante, então, aquela fé de Daniel não se turbou nesse momento. Até deu, então, o exemplo, né? Trouxe mais e mais exemplos. Então, assim, o livro de Daniel é um livro que você precisa estudar. Ali tem várias e várias histórias, vários ensinamentos que a gente pode trazer para a nossa vida, e talvez em alguma outra oportunidade eu traga aí 12 ensinamentos só do capítulo 1 que eu achei muito fascinante de a gente estudar junto, ok? O próximo tópico que a gente vai ver é a postura na oração. Você já notou que quando a gente tem alguma turbulência na nossa vida, a gente vai e desabafa com um amigo, com uma amiga? Ou, pelo contrário, se a gente tem uma felicidade, uma bênção, a gente quer compartilhar com os nossos amigos. Você nota que isso é exatamente o que uma oração é? A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. E é interessante, tem um texto que vai trazer aqui, e eu quero que você preste bem atenção nessa imagem que vai aparecer aí na sua tela.
Olha só a descrição que a gente pode fazer dela. A oração não apenas nos mantém ligados a Deus, como também mostra ao diabo a quem pertencemos. Quando nos ajoelhamos de manhã para orar, declaramos visivelmente aos exércitos do mal que escolhemos Deus naquele dia. Além disso, quando oramos, o Senhor envia seus anjos para junto de nós. Somos fortalecidos e guardados do inimigo. Você nota que interessante isso daqui, como essa imagem aqui que está representada é muito real? Quando a gente pede a Deus, clama para que Ele trabalhe no nosso dia, para que Ele esteja conosco, é exatamente isso que acontece. Nós mostramos para o inimigo que nós estamos do lado de Deus. E Deus então manda seus anjos para justamente proteger nós durante o dia. E olha só, o ato físico de ajoelhar-se expressa submissão e humildade. Então, quando a gente se ajoelha diante de Deus, o coração se rende com mais facilidade, pois o corpo e palavras declaram que Ele é soberano e que nós somos apenas seus filhos, obra de suas mãos. E aí a pergunta que vem é: como você costuma orar? Será que você ora de qualquer jeito, até sem camiseta, né, deitado? Como que você ora? Como que você passa o teu tempo com Deus? Ou pior, você separa um tempo com Deus? Será que você tem um tempo ali específico para passar com Ele durante o dia? Isso é extremamente importante da gente pensar, né? Porque aqui vai dizer o seguinte: a Bíblia não exige uma posição específica, mas as posturas importam porque refletem nossa reverência, nosso íntimo e o desejo de nos render a Deus. Algumas pessoas não podem se ajoelhar. No fim das contas, o que mais importa é como está o nosso coração. Se você tem condições para se ajoelhar, mas normalmente não o faz, que tal fazer isso da próxima vez? Observe como isso influencia seus momentos com Deus. E aqui eu gostaria de acrescentar um ponto que a gente vai ver em Ezequiel, que quando os anjos estão na presença de Deus, eles até velam os olhos. Então pensa, os anjos que são seres celestiais, eles têm essa preocupação, essa reverência na presença de Deus, quem dirá nós, seres humanos que somos pecadores ainda. Isso faz a gente refletir. E olha só, a Bíblia nos convida a orar sem cessar. Só que aí você pode ficar pensando, pera, mas eu vou passar o dia inteiro ajoelhado? Não, o orar sem cessar é você ter constante comunhão com Deus. Então, da mesma forma que eu estou gravando aqui, posso estar pedindo a Deus sabedoria para que eu possa falar exatamente o que você precisa ouvir, você aí também ouvindo ou fazendo qualquer coisa, dirigindo, lavando louça, arrumando a casa, fazendo qualquer coisa, trabalhando, você pode estar em constante comunhão com Deus. E tem um outro texto que fala assim: volte seus pensamentos para Deus e converse com Ele. Então, em qualquer momento, caminhando, fazendo qualquer coisa, você pode estar em comunhão com Deus. E isso, eu não sei se você já parou para refletir, mas isso é extremamente especial, porque em qualquer momento, seja na dificuldade, seja na felicidade, você pode falar com o Rei do Universo. Imagina, lembra que eu falei no início? Para a gente falar com um governador, com um prefeito, é muito difícil, mas com o Rei do Universo, a gente pode falar em qualquer momento. E a gente vai ver outra história de outra pessoa, então, que andava muito próximo de Deus, que é Enoque. Enoque que andou com Deus. Na verdade, a história de Enoque ela é bem curtinha na Bíblia, poucos textos falam sobre ele, mas um em especial que fala sobre ele é lá em Gênesis 5, versículo 22 e 23, que diz assim: andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E o verso 24 é o mais surpreendente dessa história dele, porque diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, presta atenção nessas informações que nós lemos. Ele andou 300 anos com Deus. Às vezes a gente vai fazer um compromisso de andar uma semana com Deus e não consegue. Ele conseguiu andar 300 anos. E aí eu gostaria de perguntar para você, será que ele era uma pessoa diferenciada? Era um ser santificado? Era uma pessoa que andava de branco? Não, era um ser humano como nós. Mas ele escolheu estar com Deus diariamente. E isso também a gente pode fazer na nossa vida. Então olha só, essa imagem aqui representa muito bem essa história dele. Ele foi então classificado, a vida dele foi definitiva ou definida pela devoção constante a Deus. Então Enoque perseverava na oração. E tem um verso que diz aqui, em Romanos 12:12, que diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. E aí, você é perseverante na oração?
Isso é muito importante da gente pensar, né? É interessante que nos deveres da vida, ele trazia a luz do céu para as pessoas ao redor dele. Lembra no estudo passado que nós vimos o verso 19 de João 17, que fala: "E a favor deles eu me santifico a mim, para que eles também sejam santificados." Então, dessa forma, Enoque trazia a paz do céu para as pessoas ao redor dele. Então, isso daqui é muito interessante. Eu gostaria de dar uma dica de leitura para você, que é o livro Patriarcas e Profetas. Eu sei que talvez seja muito difícil para você ler inteiro, mas eu gostaria de então indicar o capítulo 6. Eu vou ler um texto dele aqui, um parágrafo dele, para você entender um pouquinho mais da vida de Enoque. Em meio a uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus. Quanto maiores e mais intensos eram seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram suas orações. Depois de permanecer por algum tempo entre o povo, trabalhando para beneficiar as pessoas pela instrução e exemplo, retirava-se para passar algum tempo em solitude, tendo fome e sede daquele conhecimento divino que somente Deus podia transmitir. Tendo dessa maneira comunhão com o Senhor, Enoque passava a refletir cada vez mais a imagem divina. Até os ímpios contemplavam com admiração a impressão celestial em seu rosto. Até os ímpios, eles viam que Enoque era uma pessoa diferente. E aí, será que quando as pessoas olham para mim, olham para você, elas veem uma pessoa diferente? Isso é extremamente importante da gente pensar também. E olha só, aqui fica bem claro que Deus não chamou a gente para ser um monge ou um eremita, aquelas pessoas que saem de todo o convívio social para ser diferente, né? Aqui vai dizer o seguinte: não podemos ser tão isolados que deixemos de ser úteis aqui. À semelhança de Enoque, podemos ser produtivos e atentos às necessidades ao nosso redor, mas somente ao andar e conversar com Deus em uma comunhão estável diária, ele refletirá seu maravilhoso caráter em nós. Então olha só, quanto mais nós andarmos com Deus, mais ele vai refletir o caráter dele na nossa vida. E é importante refletir aqui que nós podemos orar a qualquer hora e em qualquer lugar. E olha, não existe ponto na terra onde Deus não veja, nem deixe de nos ouvir. E isso fica bem claro lá em Salmo 139. Olha só o que diz para nós: "Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa." Que impressionante, né? Não tem nenhum lugar nessa vida que você vá que Deus não possa estar com você. Olha só que interessante. E tem mais. Diz assim: "Ele sempre escuta o clamor do nosso coração, onde quer que estejamos." Isso daqui também está na Bíblia, né? Lá em Lamentações 3, 55 a 57. "Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas." Meu amigo, se você está passando por uma situação como essa, minha amiga também, pode ficar tranquilo que Deus te ouve, tá? Você pode, nesse momento, ficar de joelho e fazer uma oração para Ele, que eu tenho certeza que Ele vai te ouvir, porque essa foi uma promessa que Ele fez, como a gente já leu, então, em Lamentações, né? Então fica muito claro aqui que Deus não tem nenhuma oração que Ele não ouça, tá? Todas as orações Ele ouve. Então, basta orar, que você vai conseguir falar com Ele, ok? Vamos então para a nossa próxima história, que é Moisés, líder consagrado. Aqui a gente tem que deixar bem claro que, embora a gente saiba que Enoque andou muito com Deus, nós sabemos muito mais sobre Moisés, porque a caminhada dele está relatada. E aqui a gente vê na história dele o segredo da vida dele. O segredo da vida dele, desse baita poder que ele teve, né, dessa baita mansidão, era o quê? A comunhão com Deus. E tem um verso lá em Êxodo 33, 15, que diz assim: aqui é o próprio Moisés falando para Deus, tá? Ele diz assim: "Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar." E aí, será que essa é a nossa oração quando nós acordamos? Imagina, você acorda e fala assim: "Senhor, se a tua presença não for comigo para esse dia, se o Senhor não for comigo para o trabalho, se o Senhor não for comigo para as minhas atividades, não deixa eu sair desse lugar." Esse verso pode começar a fazer parte da tua vida, e eu tenho certeza que Deus vai se alegrar desse pedido seu. Imagina falar com Deus face a face como um amigo. Aqui é só uma imagem para representar, mas a Bíblia vai falar que Moisés falava com Deus face a face, como um amigo. E é impressionante que a gente vai ver ali no Pentateuco, principalmente no Êxodo,
que os israelitas, eles tinham medo de Deus, e eles terceirizavam esse contato com Deus através de Moisés. Então eles também poderiam ter esse contato com Deus. E é interessante que, aqui a gente vai falar novamente, como eu falei já para Enoque, Moisés, ele não era um ser sobrenatural. Ele tinha era a mesma carne, o mesmo sangue que essas pessoas aqui tinham, mas tudo foi escolhas. Eles escolheram então não ter Deus do lado deles. Eles terceirizaram isso. E aí, será que você tem terceirizado também o seu relacionamento com Deus? Através, talvez, de pastores, de papas, padres, líderes espirituais? Isso é importante da gente refletir, né? Porque Deus, ele é o mesmo para todo mundo, mas a diferença vai ser como que você posiciona ele na sua vida. Mas é interessante que Deus estava preparando Moisés desde lá da sarça ardente, muitos anos antes. E olha só, aqui diz o seguinte, ele vivia continuamente na presença de Deus. E agora eu gostaria de te perguntar, você tem vivido constantemente na presença de Deus? Será que se a Bíblia fosse contar a tua história, ela contaria desse jeito aqui? Ou como fala de Jó, um homem íntegro e reto, temente a Deus que se desviava do mal? Ou como Daniel, um homem muito amado? E aí, como que a Bíblia descreveria a sua vida? E é interessante que essa comunhão com Deus, ela se alastrava para os próximos, as pessoas próximas de Moisés. Porque a gente vê ali alguns relatos, principalmente em Êxodo e também em Números, né, dos irmãos de Moisés que pecaram contra ele, foram arrogantes, foram ciumentos, foram também críticos. E mesmo assim, nesses episódios que aconteceram, Moisés foi lá e intercedeu por eles. E aí, será que você também oraria por aquelas pessoas que te ofendem? Tem um verso lá em Mateus 5,44 que diz assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nesse momento eu gostaria de propor o desafio da semana para você. Você orar por uma pessoa, você vai escolher uma pessoa que te fez mal. Talvez você não goste nem de falar do nome dessa pessoa, talvez te dê um embrulho no estômago, mas pensa nessa pessoa, essa pessoa que te fez mal, e você vai orar por ela 7 dias. E eu tenho certeza que o amor de Deus vai inundar teu coração. Você não vai ver essa pessoa mais com os olhos que você vê ela atualmente. Então faça esse desafio. Deixe Deus moldar ou ressignificar essa pessoa na sua vida. E eu tenho certeza que você vai relatar um testemunho semana que vem. Vamos para a nossa próxima parte, o nosso próximo tópico, que é Moisés intercede pela nação. Olha só, então como a gente viu ali que ele intercedeu pelos irmãos, por pessoas que foram críticas a ele, principalmente pelo povo, que é o que a gente vai ver aqui. Mas antes de eu falar qualquer coisa, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você acha que o povo de Israel era um povo fácil? Não, né? Muitos e muitos versos que a gente vê ali em Êxodo fala de como era um povo murmurador, um povo que queria matar quem falasse contra eles. E tem um texto lá em Êxodo 32, 31 e 32 que diz o seguinte, tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Olha só que ousadia. Você falaria para Deus tirar o teu nome do livro do céu por um povo que não merece? Por um povo que você lutou por eles e mesmo assim eles continuavam reclamando? Essa foi a história de Moisés. E é interessante que ele intercedeu corajosamente pelo povo diversas vezes. Eu nem consegui contar quantas vezes aqui que a gente vê no Pentateuco, mas foram muitas vezes. Não dá para contar nos dedos. E mesmo assim, Moisés intercedia por esse povo que sempre queria se afastar dos planos de Deus. E é interessante que em Deuteronômio, quando ele está fazendo ali as últimas falas dele, né, os últimos discursos para o povo, ele começa a relembrar de algumas histórias de quando ele intercedeu pelo povo. A primeira que nós podemos ver aqui foi justamente depois que o povo fez então um bezerro de ouro através de Arão. Então eles levaram ali suas joias e construíram um bezerro de ouro e adoraram. Então olha só qual que é a reação de Moisés nesse momento. Pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós, outros para vos destruir. Porém, ainda desta vez, o Senhor me ouviu. Uma outra situação que aconteceu também foi em Cádiz, da incredulidade do povo. Depois que os espias voltaram da terra de Canaã, falando das maravilhas, 10 falaram coisas ruins. E aí eles quiseram matar esses 2 que falaram coisas boas. E também aqui a gente vê a reação de Moisés. Prostrei-me, pois, perante o Senhor e 40 dias e 40 noites. Estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Olha só, mais uma intercessão que ele fez pelo povo. E ainda teve uma outra situação quando Deus fala para ele separar os levitas
depois daquela situação ali, então, do bezerro de ouro, né? E diz assim: permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. O Senhor me ouviu ainda por esta vez, não quis o Senhor destruir-te. Olha só, então, através da intercessão dele, Deus não destruiu esse povo. Então, claramente, a gente vê que Moisés era um homem de oração. E através da história dele, nós podemos tirar 4 lições muito preciosas para a nossa vida. A primeira é: ele possuía um amor profundo por Deus e uma visão clara do seu caráter. Então, ele era tão próximo de Deus que ele distinguia claramente o que Deus queria. O segundo, mesmo em lutas, confiou no poder, presença e direção divinos em sua vida particular. Então, se lembra em episódios como, por exemplo, ali no Mar Vermelho, ele não se desesperou. Mesmo tendo toda aquela pressão na cabeça dele, então milhares e milhares de pessoas, ou milhões e milhões de pessoas ali desesperadas para não querer morrer, porque o exército egípcio estava vindo atrás, ele mesmo assim manteve a calma e orou para Deus resolver. Um outro ponto, o terceiro, o profeta lembrou a Deus sua aliança e reivindicou suas promessas. Olha só, então ele é tão próximo de Deus que ele teve a audácia de reivindicar, né? Então, Senhor, eu fiz tudo certo, tudo que o Senhor pediu e o Senhor prometeu. E olha só que legal, né? Então, você vê que é um relacionamento extremamente próximo. E quarto, aceitou as respostas de Deus às suas orações, fossem sim ou fosse não. É muito interessante da gente ver a história de Moisés e começar a prestar atenção nesses pontos espirituais, que vão fortalecer ainda muito mais a nossa fé. E para finalizar, tem 3 textos, 3 frases que eu gostaria que você internalizasse na sua mente, que você cravasse no seu coração essas frases, para que em momento de tristeza você lembre delas e possa ter a paz que só Deus pode dar. A primeira delas é: devemos nos manter tão perto de Deus que em cada provação inesperada nossos pensamentos se voltem para Ele tão naturalmente quanto a flor se volta para o sol. Então, sabe, assim como Daniel, quando teve ali o decreto de morte, o decreto da morte dos sábios, ele ficou tranquilo e foi levar os problemas para Deus. Porque quando a gente entende que é Deus que governa a nossa vida, seja problema, seja dificuldade, seja relacionamentos estragados, tudo a gente leva para Deus, porque é Ele que pode resolver. Então, quando a Bíblia fala que tudo é de Deus, tudo é de Deus, nossos bens, nossos talentos, nossos tesouros e até os nossos problemas, tudo é de Deus. A segunda frase diz assim: entregue a Ele todas as coisas que perturbam sua mente. Você tem entregado a Ele tudo? Como eu falei, tudo é dele, então entrega até seus problemas para Ele. E para finalizar, então, essa última frase para a gente fechar com chave de ouro diz assim: as relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e plenas que é como se não houvesse nenhuma outra por quem tivesse dado seu filho amado. Olha só, você tem que entender que Deus mandaria seu filho para morrer por você se você fosse a única pessoa da terra. Então olha só, com um grande amor Ele tem por você. Então ore, fale com Ele. Separe um momento no teu dia, diariamente, para você falar com Ele. Eu estou pedindo para Deus para me ajudar a acordar 5 horas todos os dias para eu falar com Ele, porque na madrugada está tudo em silêncio e a gente consegue ouvir com qualidade a voz dele. Então faça esse teste, faça os desafios propostos aqui nos vídeos e eu tenho certeza que você vai ser mais forte espiritualmente. Bem, foi um prazer estar com você nesse vídeo, é um prazer sempre estudar com você esses temas e eu espero que você esteja gostando e se você tem algo a acrescentar? Coloca aqui embaixo que vai ser um prazer ler, ok? Eu te espero na próxima semana e até mais!